Olá, jovens! Nesse vídeo a gente continua falando de combinatória básica, a gente vai falar especialmente sobre contagem de conjuntos, mas com uma abordagem que talvez não seja a abordagem mais comum para falar sobre esse tema, mas que é uma abordagem muito interessante porque ela exemplifica como um princípio da contagem é muito comum em várias estruturas que você deseja contar e como que ele leva aos coeficientes binomiais de maneira natural. Tá? Então, o nosso objetivo nesse vídeo é compreender que muitos fenômenos de contagem consistem em dividir um caso, que é o caso que você deseja contar, em dois casos anteriores. E esse é um exemplo clássico. Nesse exemplo, a pergunta é de quantas maneiras eu posso caminhar desse ponto até esse, realizando passos de um em um, cada passo é uma escolha, e eu só posso ir para a direita e para cima. Então, né, uma possibilidade eu posso ir para cima, para cima, para cima, para cima, e depois direita, 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 direita. Eu também, naturalmente, posso fazer agora um zigue-zague aqui no meio. Direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima, direita, e eu posso fazer qualquer outra possibilidade aqui. Então, cada um desses possíveis caminhos é uma possibilidade diferente, a pergunta é quantas existem, tá? Então, naturalmente, a gente já pode codificar esse problema de uma maneira um pouco mais abstrata, né? Dizendo que cada passo para a direita é a letra D, cada passo para cima é a letra C, e a pergunta é de quantas maneiras eu posso... E claro, né, se eu estou indo daqui para cá, eu tenho que eventualmente ir para cima 4 vezes, eu tenho que ir para a direita 5 vezes, não importa onde. Então a pergunta é de quantas maneiras eu posso escrever 5 letras D e 4 letras C de forma intercalada. Tá? Essa é uma maneira de abstrair esse problema e a pergunta é qual que é a resposta. Então, talvez vocês já tenham visto problemas como esse antes, mas aqui a gente vai tentar interpretá-lo de uma maneira menos comum. Ao invés de já utilizar coeficientes binomiais como em geral se introduz, aqui a gente vai tentar quebrar esse problema em dois casos anteriores. Qual que é o ponto aqui? Para chegar em 5, 4, que é o ponto aqui em cima, como não tem passos na diagonal, eu obrigatoriamente ou vim daqui ou vim daqui. E essas maneiras são sempre de juntas, né? Não tem nenhuma maneira em que eu vim de ambos ao mesmo tempo, né? Então, eu quebro o meu problema em contar todos os caminhos que vão de 0, 0 até esse cara. E aí, obviamente, se eu chegar aqui, eu só tenho uma escolha para vir para cima. E todos os caminhos que vêm de 0, 0 até esse cara. E aí, obviamente, ao chegar aqui, eu só tenho uma escolha que é ir para a direita. Então, todos os caminhos que vão de 0, 0 para 5, 4, essa quantidade de caminhos é exatamente igual à quantidade de caminhos 0, 0 para 5, 3, somada à quantidade de caminhos 0, 0 para 4, 4. E por que isso daqui é uma informação tão importante? Porque se eu souber contar uns casos base, eu vou saber contar tudo, simplesmente aplicando essa fórmula iteradas vezes. Então, sabendo que a quantidade de caminhos que vão de 0, 0 para 0n, né, se eu só posso ir para cima, só existe sempre um único caminho, que é ir para cima, tantas quantas forem as vezes que eu preciso. Né? Note que eu não estou contando a quantidade de passos, eu estou contando a quantidade de configurações. Se eu só posso ir para cima, só tem uma maneira. Não importa quantos passos eu precise dar. Né? Se o n está fixado, isso aí está determinado. Que é a mesma coisa se eu só puder ir para a direita. Quantidade de caminhos que vai de 0, 0 para n0, para o n fixado, também é 1. Só existe um caminho. Para cada valor de n, só existe um caminho. Então, com esses casos base e com essas informações aqui, com essa informação que dá para cada caminho, para cada pergunta, eu quebro em dois anteriores, eu consigo contar tudo. Como? Começando aqui, aqui eu vou até aumentar aqui. Começando aqui, se meu objetivo é terminar aqui, só tem uma coisa que eu posso fazer. Se meu objetivo é terminar aqui, também só tem uma coisa que eu posso fazer, que é dar um passo.
Se o meu objetivo é terminar aqui, só tem uma coisa que eu posso fazer, que é fazer esses passos. Se meu objetivo é terminar aqui em cima, só tem uma coisa que eu posso fazer, que é dar esse espaço para cima. Então, cada um desses números está me dizendo de quantas maneiras diferentes eu posso chegar do início naquela posição. E aí agora eu vou utilizar o fato que para chegar em qualquer quadrinho, eu vou somar de quantas maneiras eu posso chegar no de baixo e no da esquerda. Então, para chegar aqui, eu vou somar 1 mais 1, 2. Para contar esse, 2 mais 1, 3. Para contar esse, 3 mais 1, 4. E assim sucessivamente, eu conto todas essas posições. Aí agora eu vou olhar para esse. Para contar esse, 3 mais 3, 6. E assim sucessivamente, esse vai ser 4 mais 6, 10. Esse aqui vai ser 5 mais 10, 15. Eu conto essa parte, essa, e eu chego finalmente na minha resposta aqui no final. Tá? Então a resposta aqui, 126, ela foi obtida fazendo, preenchendo essa tabela, fazendo apenas soma. Aí é uma maneira absolutamente razoável de resolver esse problema, absolutamente correta também. E, sinceramente, se você implementar isso no computador, você vai estar você vai estar implementando um paradigma de programação chamado programação dinâmica. Isso aqui é um exemplo clássico e muito fácil de programação dinâmica, em que você resolve uma instância olhando para instâncias anteriores que você já resolveu e combinando essas instâncias anteriores de uma maneira, obviamente, relativa ao problema. Nesse caso, e no tema do vídeo de hoje, a gente vai estar sempre olhando para duas instâncias anteriores nesse formato de quadrado e somando elas. Um outro tipo de problema em que o mesmo fenômeno acontece. Quantas strings de zeros e uns com 8 elementos possuem precisamente 5 elementos iguais a 1? Né? Então eu quero colocar aqui 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, por exemplo. Essa é uma delas. Uma outra delas pode ser 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Né? Então quero todas as maneiras de colocar zeros e uns aqui, em que 1 aparece 5 vezes. Eu também vou pegar esse problema e dividir em dois anteriores. Essa última posição, ela ou é 0 ou é 1. Se ela for 0, eu preciso ter 5 uns aqui. E se ela for 1, eu preciso ter 4 uns aqui. E por que isso é interessante? Porque eu estou reduzindo o caso de strings de 8 elementos para strings de 7 elementos. Então, o número de strings de 8 elementos com 5 uns é exatamente igual ao número de strings com 7 elementos e 4 uns, mais o número de strings com 7 elementos e 5 uns. Novamente, eu quebrei um caso em dois casos anteriores. E aí eu também preciso dos meus casos base. Meus casos base são quantas strings de n elementos tem 0 uns e quantas tem n uns. E obviamente a resposta é uma, né? Tem um string que não tem nenhum 1 e tem um string que todos os elementos são uns para cada valor de n. Então, também parecido com a situação anterior, esses casos base são casos em que para cada valor de n eu tenho uma única possibilidade. Né? No caso anterior era ou para cima ou para o lado, aqui é ou tudo 1 ou nenhum 1. Então, eu também posso organizar essa contagem num formato diagramático, como a gente fez antes, e aqui eu organizei dessa forma, já sugerindo o título do vídeo. Né? Esse aqui forma esse formato triangular. Aqui eu estou colocando na vertical o número de elementos. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Na horizontal, o número de uns que eu estou contando. É claro que o número de uns não pode ser maior do que o número de elementos. Por isso que isso aqui é um triângulo, não tem nada aqui em cima. Se você quisesse, você poderia preencher com 0, simplesmente dizendo que já que não é impossível existir, sei lá, mas tudo bem. Não importa muito. E aqui o ponto é, se eu tenho nenhum 1,
eu tenho uma única string para cada quantidade de elementos, que é a string que todos os elementos são todos zero. Se o número de uns é igual ao tamanho da string, eu também tenho uma única string. Para cada número de elementos, eu tenho uma única string que todos os elementos são uns. E agora eu vou olhar para o primeiro caso, que é o caso não trivial, que é esse. E assim como nós observamos, ele está quebrado em dois anteriores. Os dois anteriores é quando eu tinha um elemento a menos e eu somo. Né? Então, número de strings com 8 elementos e 5 uns é o número de strings com 7 elementos e 4 uns e com 5 uns. Então, é olhar para a linha de cima e somar o que está em cima e o que está em cima para a esquerda. Né? Esses aqui vão corresponder às strings com 2 elementos, tá? Em que veja, aqui eu estou contando 2 elementos em um único 1. Né? Então, esses aqui vão corresponder às strings com 2 elementos em que eu tinha o 1 na primeira posição. E esse daqui vai corresponder às strings com 2 elementos em que eu tinha um 0 na primeira posição e, portanto, o 1 estava na segunda posição. E aqui você vai observar algo semelhante. Por exemplo, com 3... Esse 3 aqui está vindo dessa soma, 2 mais 1. Eu estou contando para strings com 3 elementos, em que eu tenho um único 1, e eu estou quebrando em 2 casos. Ou esse único 1 está antes da última posição, e eu tenho 2 possibilidades, ou ela está na última posição, e aí eu tenho uma única possibilidade para as 2 anteriores. Né? Se você compreende essa recorrência em que um caso está expresso em relação ao anterior, você pode preencher esse triângulo sempre olhando para um elemento e fazendo a soma do que está em cima e do que está em cima na esquerda. Então, por exemplo, a próxima linha, 1, 5, 10, 10, 5, 1. A entrada linha N, coluna K desse triângulo, eu vou denotá-la por esse símbolo, que a gente já viu no vídeo anterior. No vídeo anterior ele tinha um outro significado. Obviamente essas duas coisas vão ser equivalentes. Aqui eu estou simplesmente dizendo, dando uma nova definição para esse símbolo, dizendo que esse símbolo representa o número que aparece na linha N, coluna K. Né? Então, por exemplo, aqui é 6, a linha é 4, a coluna é 2. Eu estou dizendo que 4... 2, entre parênteses, dessa forma, é igual a 6. Tá? E essa relação em que esse cara é igual à soma dos dois anteriores, ela está convenientemente expressa por essa fórmula. Quem está na linha N, coluna K, é quem está na linha N-1, coluna K e coluna K-1 somadas. Linha N-1, coluna K-1. Tá? Note que aqui eu não estou dizendo que aquele significado com fatoriais de um vídeo anterior satisfaz uma fórmula. Eu não estou falando nada disso. Eu estou definindo um triângulo em que cada um desses elementos é calculado a partir do que está em cima e do que está em cima à esquerda, partindo do caso base em que essa vertical e essa diagonal são todos uns. Tá? E eu estou dizendo que o triângulo é calculado de acordo com essa regra. Tá bom? E esse triângulo, a gente chama ele de triângulo de Pascal. Tá? E por que isso aqui vai ser interessante? Exatamente porque isso vai corresponder ao que a gente já fez antes. Tá? Lembre-se, no problema a gente chegou nesse triângulo olhando para o problema de strings zeros e uns, e strings zeros e uns a gente já viu num vídeo anterior, correspondem a conjuntos também. Eu posso imaginar que essas 8 posições correspondem aos números de 1 até 8. Eu estou colocando zeros e uns. Eu posso imaginar que 0 significa não colocar o elemento da posição no conjunto e 1 significa colocar o elemento da posição no conjunto. Então, por exemplo, a string 0110, 1001 que está escrito aqui corresponde a colocar o 2, colocar o 3, colocar o 5, colocar o 8 dentro de um conjunto. Para cada conjunto
de um total de 8 elementos, eu tenho uma única string de zeros e uns que descreve esse conjunto e vice-versa. E como esse triângulo foi desenvolvido para resolver esse problema, e, portanto, cada uma dessas entradas conta quantas strings de n elementos e k1s existem, o que nós estamos concluindo, já que cada string corresponde a cada conjunto, é que esse símbolo que está definido lá no triângulo conta quantos conjuntos com k elementos existem em um todo de n elementos. Mas no vídeo passado a gente também contou essa estrutura matemática de uma outra forma, utilizando fatoriais. Então, tem que acontecer de que a fórmula do vídeo anterior, se estivesse correta, claro, e estava, corresponde a cada uma das entradas nesse triângulo que foi construído a partir dessa recorrência de olhar para cima e olhar para a esquerda. Ou seja, nós precisamos que haja essa igualdade onde esse símbolo é a entrada lá do triângulo. E agora, para ser bastante explícito do que está acontecendo, são coisas equivalentes. Se eu defino esse símbolo a partir dessa expressão com fatoriais, opa, ficou um pouco fora aí do vídeo. Se eu defino esse símbolo a partir dessa expressão com fatoriais, então esse símbolo satisfaz a recorrência do triângulo. E se eu defino esse símbolo a partir da recorrência do triângulo e dos casos base, então também dá para demonstrar que a única solução possível para esse símbolo é essa expressão com fatoriais. As duas coisas são equivalentes. Em geral, quando você estuda combinatória no ensino médio, talvez, ou em cursos mais introdutórios, você define o símbolo com fatoriais e mostra que essa igualdade sempre acontece. Eu estou querendo dar ênfase aqui que nós também poderíamos ter definido o símbolo a partir da recorrência e a partir de casos base e poderíamos ter demonstrado que a única fórmula que satisfaz é essa. Ambas as coisas estão extremamente válidas, são maneiras corretas de fazer contagem e eu acho que elas exemplificam de maneira mais universal como que a combinatória é uma área que você pode interpretar ela tanto fazendo recorrência, como aplicando os princípios de contagem, né, multiplicação, dupla contagem ou contagem repetida, e essas coisas elas dialogam muito bem, tá bom? Último ponto desse vídeo, e que vai ser o gancho para o próximo, se eu pegar dois símbolos aí, duas variáveis, A e B, fizer A mais B elevado a 6, qual que é a resposta aqui? Bem, eu espero que nessa altura do campeonato ninguém responda A elevado a 6 mais B elevado a 6. A não ser em objetos matemáticos, conjuntos numéricos muito especiais, que não são os números inteiros ou os números reais, essa igualdade está falsa. Né? Mas eu consigo expressar isso de uma maneira inteligível? O que é que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Por exemplo, né, eu estou aqui colocando esse produto de forma explícita, A mais B vezes ele mesmo 6 vezes, e uma das possibilidades quando você faz esse produto é que o A vai ser escolhido em todos eles. Né, você vai fazer uma grande distribuição aqui, e aí vai ser, né, por exemplo, isso aqui vai ser A vezes esse pedaço, mais B vezes esse pedaço. Imagina que vai ser, eu estou olhando para o caso em que foi o A. Em cada uma delas, quando você abre todas as árvores de possibilidades. Né? Então, vai aparecer um termo A elevado a 6, com certeza. Eu também poderia ter pegado o A no primeiro, o A no segundo, aí B no terceiro, B no quarto, A no quinto, A no sexto. Então, vai aparecer um A à quarta vezes um B ao quadrado. Mas de quantas maneiras aparece A à quarta vezes B ao quadrado? Bem, certamente pode aparecer de outras maneiras. Por exemplo, eu poderia ter pegado A nessa posição e B nessa posição. Eu também teria A aparecendo 4 vezes e B aparecendo 2 vezes. Né? Assim como aqui também poderia ter sido A nessa posição e B nessa primeira. Então, A à quarta vezes B ao quadrado aparece de várias maneiras diferentes. Ao contrário de A à sexta, que só aparece de uma única maneira.
De quantas maneiras a quarta e b ao quadrado aparece? O que isso aqui tem a ver com strings de zeros e uns? Você pode imaginar que se você escolhe o A, é 0. E se você escolhe o B, é 1. Então, isso que está desenhado aí corresponderia a 1, 0, 0, 0, 1, 0. Um string de 6 elementos com 2 uns. Cada uma das vezes em que eu tiver um b ao quadrado vai corresponder a um string de 6 elementos, zeros e uns, com 2 uns. Então, a quarta vezes b ao quadrado vai aparecer precisamente quantidade de strings de zeros e uns, com 6 elementos e 2 uns. A gente já viu como é que conta isso. Vai aparecer precisamente 6, escolhe 2. Que você tanto pode calcular olhando para o triângulo de Pascal, como fizemos na aula de hoje, como pode fazer 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Gancho para o próximo vídeo, demonstre por indução em n, no expoente, utilizando a fórmula que vem do triângulo de Pascal, que a mais b elevado a n é expresso como o somatório k variando de 0 até n escolhe k, a elevado a n menos k vezes b elevado a k, e esse é o motivo pelo qual esse símbolo é também chamado de coeficiente binomial, porque aqui nós temos um binômio sendo expandido a uma potência, e essa igualdade que está escrita aí é o teorema binomial. É um teorema muito famoso, extremamente importante em matemática, e é um excelente exemplo de uma oportunidade para você praticar demonstrações por indução. Então tente assumir que isso daqui é verdadeiro para n, tente agora colocar a mais b elevado a n mais 1. Isso daqui é a mais b elevado a n vezes a mais b. Coloque essa fórmula aqui dentro, multiplique por a mais b, vai aparecer 2 termos, façam as contas, utilize a expressão do triângulo de Pascal para n escolhe k, reorganize as coisas e tente chegar na fórmula para n mais 1 aqui. Excelente exercício. Talvez o exercício mais fundamental neste momento, porque ele junta tudo, ou quase tudo que a gente já andou fazendo. Tá bom? Valeu, jovens. Até já, até o próximo vídeo.